Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, vamos para começar essa noite então o hino 399 do Inário, Voz e Melodia. 399. Também reunidos para adorar o Senhor. Pai, abençoa a vida de cada um aqui presente, Senhor. Suas vidas, seus trabalhos, suas necessidades, Pai.
Atende a cada um segundo a tua vontade, Pai. Aqueles que não vieram, que ainda estão por vir, Senhor, proteja no caminho. E aqueles que não podem vir, Senhor, dê forças, ânimo, para que um dia esteja também. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Vamos entoar mais um hino 228. Hino 228, 228. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Só um momento, irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. 1 a 13? Ok. 1 a 3. 1 a 3. Irmãos, vou pedir ajuda, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. São poucos versículos, mas mesmo assim, leiam o versículo 2, por favor. Portanto, nós também, os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar nessa palavra lida. Pedir agora, vou chamar o pastor, que estará agora apresentando um vídeo do irmão Ruais. Já foi apresentado de manhã, mas agora à noite os irmãos que não vieram.
nesse tempinho nós já temos feito muita coisa aqui no Peru, em Lima, e hoje é o dia, como diz o ditado, é o dia, tem que ser hoje. E, bom, graças a Deus, hoje eu pedi essa moça para ser minha noiva, no futuro próximo, nós vamos casar. Aqui está a prova da pedida. Então, meus irmãos, obrigado pelas suas orações e grande abraço à distância. Joana. Hermana, buenas tardes, es un gusto, ya los he conocido por el Zoom y como es de más evidencia de nuestro compromiso, oraciones por nosotros más adelante y Dios ayude si nos conocemos en persona. Saludos. Dios abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pensei que esses iam ficar grandes e não está. Aumenta lá em cima. Hã? Abre lá a porta de novo. Na lousa diz amor é paciente. Amor é paciente. De 1 Coríntios 13. Aí, Agora você vai mostrar todos. Só essa. Se eu passar assim. Ok. O pedido, né? E o filtro. Os cavaleiros. Irmãos, nós vamos dar uma pausa e vamos orar por eles, tá? Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de conhecer o As e pela internet a Joana. E pedimos, Pai, que abençoá-los agora. Estão com esses planos mais firmes para casamento no ano que vem. Pedimos, Pai, que guarda-os nesse tempo, que eles podem até melhor te conhecer, mas também, Pai, guarda-os do pecado. Pai, que com todas as suas vidas, até que Cristo voltar, eles podem te servir logo no futuro juntos. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado. Irmãos, muito bom ver o Boaz e como ele está se preparando para o casamento, incentivando, né? Os que ainda estão esperando no Senhor. Vamos entrar no momento de dízimos e ofertas e entoar o hino de número 267. Hino de número 267. Mas
Obrigado, irmão Ismael. Para os nossos anúncios, lembra que essa quarta-feira, Jane e eu estaremos em Curitiba e o irmão Guilherme estará trazendo o estudo bíblico na quarta-feira, dirigindo o culto, junto com o irmão Ismael. E lembra nossa oração, vamos viajar na tarde da quarta-feira e voltaremos sábado à tarde. Lembra também que domingo que vem, nossos cultos normais, né? 9 horas da manhã, escola dominical, à noite, o nosso culto normal, esse culto vespertino, e sendo o último domingo do mês, vamos celebrar os aniversários do aniversariantes do mês. Lembra também, dia 4 de dezembro, sábado, aqui na Bechai Shalom, vamos celebrar a festa de Hanukkah. Todos são convidados às 16 horas no sábado, dia 4 de dezembro. Obrigado. Tivemos um bom tempo de comunhão ontem, todos os homens, e as mensagens do pastor Ricardo foram muito bons. Eu tenho certeza que se vocês vão na internet, podem ver e gostar, mesmo que foi dirigido aos homens, aplica-se também para as mulheres. Eu já passei para os homens, mas vamos passar os 2 links para as mulheres também, tá? Obrigado. Irmãos, me perdoe, eu esqueci de agradecer pelos dízimos e ofertas, mas vamos fazer isso agora, para não errarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor, Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas aqui entregues. Senhor, abençoe aqueles que entregaram e continue, Senhor, abençoando. Acrescente, Senhor, suas vidas e sua renda, sua vida financeira. Senhor, multiplique a vida de todos que estão aqui, Pai, presente. Senhor, abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes da mensagem tem um hino especial. Eu não estou acostumado, os irmãos que souberem, me ajudem. O hino de número 69, acredito que os irmãos receberam todos a revista, o hinário. Que Deus possa nos abençoar com a mensagem. Amém. Obrigado, Jane. Obrigado, Jane. Obrigado, Ismael, por dirigir o culto. Agora vamos abrir novamente nossas Bíblias para
Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Já temos lido esse trecho. Eu gostaria que leamos mais uma vez. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. E nós lemos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Oremos. Pai, mais uma vez, estamos aqui na tua casa, num domingo à noite, para ler tua palavra, para entrar na tua palavra, procurando, Pai, teu conselho para nossas vidas. Pai, queremos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Nos dirige hoje à noite, Pai, enquanto abrimos tua palavra e olharmos para a tua palavra, Pai. E assim, fitando nossos olhos em Cristo, olhando para Jesus. Isso pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nestes versículos, estamos exortados a notar que há posta perante nossas vidas uma carreira a correr. E a coisa mais importante nessa carreira é a olhar para Cristo de maneira constantemente, considerando como Ele vivia. Isso nos ajudaria a viver vidas mais fiéis perante Ele, podendo evitar mais pecado no dia a dia, e honrar e glorificá-lo de maneira melhor enquanto estamos nesta vida. Agora, vocês sabem, me conhecem, quando eu vejo uma palavra, de vez em quando, eu preciso correr para o dicionário, né? Qual a palavra? Carreira. Eu entendo a palavra, eu conheço, mas nunca tinha procurado. E lá tem várias, 1, 2, 3, 4, 5, sentidos. Um que encontrei é qualquer profissão, especialmente a que oferece oportunidades de progresso. Desculpe. Qualquer profissão, especialmente a que oferece oportunidades de progresso ou em que há promoção essa palavra. Hierarquia. Que é hierárquica. Ok. Agora, irmã, perante Deus, você tem uma carreira. Olha o versículo novamente. Olhando versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas encontramos em capítulo 11.
E o escritor está nos colocando para imaginar que estamos cercados desta grande multidão de testemunhos. Chama rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Temos uma carreira. Eu tenho. Você tem. Lembra o que o Senhor Jesus disse em Lucas 19, quando falou acerca deu aquela parábola dos seus servos? Em versículo 12 e 13 nós lemos: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Irmãos, nós estamos esperando ele voltar depois. Temos uma carreira. Recebemos algo. Porque diz, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. E disse-lhes, negociai até que ele venha. Os servos tinham carreira, responsabilidades perante o Senhor que estava ausente, que iria um dia voltar. Cristo voltou para os céus e um dia ele volta. Ele voltará. Ele vai prestar contas. Lembra a definição? Qualquer profissão, especialmente a que oferece oportunidades de progresso ou em que há promoção hierárquica. Vocês conhecem a palavra. Em Mateus capítulo 25, lá, Cristo está dando outra parábola semelhante dos talentos. Neste caso, ele chamou 3. Mas deu essas parábolas para nos ensinar algo. E quando chegou para prestar contas, diz em versículo 21, então aproximou-se o que recebera 5 talentos. E trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com esses. Ele está agora apresentando quantos talentos? 10. Dobrou o valor que foi entregue a ele. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Hoje à noite nós cantamos o corinho do hino, fita teus olhos em Cristo. Eu esqueci que o hino está no Melodias do Maranata, e Cânticos Alegres é só coro. E não houve tempo para baixar e digitar e colocar no computador, então vamos cantar apenas o coro que fizemos. Fita teus olhos em Cristo, no Senhor Jesus, como diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
Olhar para Jesus. Vamos considerar o que é de olhar para Jesus hoje à noite. Em primeiro lugar, vamos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Eis o que ele é. Foi ele que desenhou, planejou e organizou a nossa fé, minha fé, sua fé. Vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Veremos versículo 1. Romanos capítulo 5. Vamos ler versículos 1 a 5. Nós lemos aqui: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Derramado em nossos corações. Imagina, que boa! Romanos 5, 1 a 5. Vamos olhar, em segundo lugar, olhar para Jesus. Por quê? Vamos para João capítulo 8. O Evangelho de João capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Veremos versículo 2. E nós lemos lá que ele é a luz nas trevas. Antes que você aceitou Cristo como Salvador, você vivia onde? Onde? Nas trevas. Cristo é a luz nas trevas. Lemos, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Grande promessa para nós. Vamos olhar para Jesus porque ele é a luz. Vamos também para a primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João, agora, capítulo 1. Nós vamos ler esta vez versículos 5 a 10. 1 João, capítulo 1, começando com versículo 5. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, olhando agora para o versículo 5. Porque aqui nós temos a explicação da natureza de Deus e seu relacionamento com o homem. Vamos ler. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Alguns anos atrás eu fiz uma pergunta, quero fazer novamente. O crente pode andar nas trevas? Pode? Pode. Deve? Nunca. Tem pessoas que quando faz essa pergunta, imediatamente, não pode. Ele pode. Quer dizer, pode no sentido de é capaz. Permitido? Não. Muitas vezes desobedecemos e saímos do que é permitido e andamos nas trevas que não devemos. Deus é luz. Que Deus é luz descreve a essência do seu caráter na santidade e pureza. Olha o versículo 5 de novo. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Para entender este conceito, o homem deve examinar quem é Deus na sua relação de quem é o homem. O homem é a criação de Deus e por isso deve aceitar a superioridade de Deus. O homem foi criado na imagem de Deus. Lemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Que Deus criou o homem na sua imagem. Mas como resultado da queda do homem no pecado, seu relacionamento com Deus foi o quê? Quebrado. Vamos para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Veremos. Romanos capítulo 3. Nós começamos a ler versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Isso é citado de Salmo 14. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas você pode dizer, mas eu faço o bem nos olhos de Deus. Não é bem, não é boa. Por isso fomos condenados. Fomos salvos para que podemos praticar boas obras. Antes disso, qualquer obra nossa não servia nada, porque o homem injusto não pode se justificar. Mas quando nós temos o justo nos justificando baseado na sua própria morte e ressurreição, tendo pago nossa pena do pecado, somos justos e podemos então fazer boas obras. Veremos veremos versículo 23. Diz aqui: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São privados de entrar na presença, na glória de Deus, por causa do pecado. Agora vamos para capítulo 5. Capítulo 5. Romanos 5. Versículo 12 nós lemos: portanto,
Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Somos pecadores. Para restaurar o homem em comunhão com Deus, Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador ungido justamente para nos salvar. Deixa eu repetir. Para restaurar o homem em comunhão com Deus, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo, que é também na sua imagem, mas não criado, para dar sua vida para que o homem podia estar de volta num relacionamento reto e justo com Deus. Voltando para João, 1 João, capítulo 1. Versículo 6. Vamos ler novamente. 1 João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porque a verdade é que não temos comunhão com Ele. Andar nas trevas quer dizer voltar às trevas e continuar em pecado, vivendo em pecado. Porém, andar na luz é ter comunhão contínua com Deus. O Senhor Jesus Cristo ilumina o nosso andar diário. Veremos isso em 2 Timóteo. 2 Timóteo, agora capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós lemos, começando com o versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa, o quê? Vocação. Vocação está relacionada com carreira, não é? Lembra? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, porque todos eram más, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora para a aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Podemos olhar numa terceira maneira para Jesus. Vamos olhar para Jesus, porque Ele é o Senhor, para obedecê-lo. Vamos para o Evangelho de João, voltando lá, capítulo 13. João, capítulo 13. João, capítulo 13. João, Evangelho de João, capítulo 13. Agora veremos versículos 14 e 15. E lá nós lemos: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Ele deu o exemplo, ele humilhou-se perante seus discípulos. É isso que nós devemos fazer. Nos humilhar perante nossos irmãos e irmãs em Cristo. Devemos nos considerar mais baixo dos outros. Nos humilhar. Em Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, nós lemos versículos 1 e 2, um trecho bem conhecido. Paulo escreve aqui, Romanos 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que quer dizer isso? Não apresentar seu corpo em sacrifício morto. O que seria sacrifício morto? Eu vou viver minha vida, eu sou salvo, eu vou viver a minha como eu quero. E no futuro, algum dia no futuro, eu vou me dedicar a Deus, eu vou viver para Ele. Tem pessoas que têm tentado fazer assim. Sabe uma coisa? Não chegaram porque não sabiam o fim da sua vida. Tem outros irmãos que têm feito isto, gastou uma vida e Deus, através da sua palavra, pegou a atenção dessa pessoa. Ele ficou arrependido. Gastei tantos anos fazendo nada. E agora está numa cadeira de rodas. Ou enfermo de alguma maneira. Ele não pode fazer o que ele podia ter feito quando era jovem. Desperdício de uma vida. Agora virou um sacrifício morto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, é o mínimo que você pode fazer. Raciocine um pouco. Ele deu sua vida por ti. O que você deve fazer então? Viver para Ele. Vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Uma quarta maneira em que podemos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus como Ele é nosso pastor. Vamos segui-lo. Vamos para João capítulo 10. João capítulo 10. João, o Evangelho de João capítulo 10. João capítulo 10. Veremos versículo 27. Mas antes de ler isto, lembra que esse capítulo, Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele diz em versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Versículo 27, ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as,
e eles me seguem. Você é uma ovelha? Agora, está seguindo ou não? No Salmo 100, vamos lá. O livro dos Salmos, Salmo número 100. Salmo 100. Nós lemos Salmo 100, versículo 3, nós lemos: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Eu sei, o mundo acha que nós fizemos a nós mesmos. É uma grande mentira. Interessante. Evolução diz que tudo começou com um Big Bang, né? De nada saiu muita coisa. E nós sabemos, quando há uma explosão, sempre tem o quê? Tudo desorganizado, quebrado e destroços e tudo, mas eles acham que houve esse Big Bang e chegou até tudo em ordem. Não faz sentido. E o homem, crendo nisso, eu era um macaco. Fizemos nós a nós mesmos. Está vendo como eles passam de uma coisa para outra? Nada faz sentido. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, nos criou. E não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Olhar para Jesus, porque Ele é o pastor. Uma quinta maneira para olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus porque Ele é o mestre. Nosso mestre. Nosso mestre, e sendo nosso mestre, devemos o quê? Obedecer e servi-lo. Vamos para Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Nós vamos começar com o versículo 8, lendo. Mateus 23, versículo 8. Mateus capítulo 23, versículo 8. E nós lemos Mateus 23, versículo 8. Vós, porém, não sejais chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, quer dizer, um ungido. Rabi quer dizer mestre. Tá? Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso Rabi, mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele é o mestre. E mais uma vez, mais uma maneira, a sexta maneira em que podemos olhar para Cristo, Jesus. Vamos olhar para Jesus para ver o destino eterno que queremos alcançar. E que, sendo crentes em Cristo, alcançaremos, mas ainda tem o sentido de queremos alcançar. Por quê?
Vamos para Filipenses, capítulo 3, ver o que o apóstolo Paulo disse. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. Vamos lendo versículos 12 a 14 agora. Diz aqui: não que já a tenho alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é aqui: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos uma carreira. E na carreira, essa carreira tem o quê? Que falei? Oportunidades e promoções. Uma hierarquia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, nós lemos outra coisa bem interessante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12 diz: se sofremos, servindo, né? Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Não vai nos negar da vida eterna. Isso é permanente, eterno. Mas reinar com ele é outra coisa. Lembra as duas parábolas? Os servos bons, ele diz: bem-estar, servo bom, entra no gozo do teu mestre. Serviu em coisas mínimas, em outras palavras, te colocarei sobre muitas, dando mais responsabilidades. O que aconteceu com o servo inútil? Lembra? Era servo. A palavra dolos, língua grega, era servo. O mestre chamou os seus servos, nenhum servo falso, mas os seus servos. Dolos dá a ideia de um servo que era servo e ele decidiu: eu quero seguir, viver minha vida seguindo. Então ele foi levado a um lugar público na cidade, e então foi furado sua orelha no poste de madeira e deixado lá algum tempo para todo mundo que talvez por acaso não estava lá naquele momento, podia ver: oh, fulano de tal, que honra para seu mestre. Ele vai servir até morrer. Não pode sair de ser servo dele. Que amor! O que aconteceu a esses dois servos? O que tinha dado a eles foram retirados. E além disso, não podia, diz que ficaram nas trevas exteriores. Essa expressão, trevas exteriores, muitas pessoas, é o inferno, então esses não eram salvos. Não é o sentido dessa expressão na língua grega. É estar fora de um banquete que está sendo
servido aos responsáveis, os fiéis. E esse está privado a entrar nisto. Mas está salvo depois do milênio, está nos céus. Mas ele está lá, chorando, rangendo seus dentes. Por quê? Ele está vendo o que ele podia ter ganhado, o que podia ter recebido, e por causa de uma vida interesseira, gastou inutilmente sua vida nesta vida. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Vamos para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículo 10, nós lemos. Eu não quero tomar o tempo de ler esse capítulo, mas pode ler depois. Está falando aqui sobre os salvos. No versículo 10 nós lemos: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Em alguma posição. Tem posições mais humildes e posições mais visíveis, posições mais altas, mas posições. A minha pergunta para você, irmão, para você, irmã, qual será a sua posição na vida vindoura? Porque estamos esperando a volta de Cristo. Ele voltando vai prestar contas. Vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não para determinar se estamos salvos, não. Mas para determinar o quê? Os galardões a ser dados, apresentados, recebidas. O servo que serviu e que merece, vai receber. Deus é justo. O servo que não merece, não vai receber. Deus é justo. Então, qual será a sua posição na vida vindoura? Vamos baixar nossas cabeças, curvando os olhos agora. Cada um, ninguém olhando, por favor. Será que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida hoje? Talvez Deus tenha falado ao seu coração sobre sua responsabilidade. Tendo uma carreira, deve viver uma vida adequada, então. Uma vida fiel e justa. Deve ter uma vida que seja um sacrifício vivo e não morto. Um sacrifício que Deus pode usar você hoje, amanhã, até que Ele voltar. Dê uma olhada no seu coração e responder para Ele.
eu vou viver daqui adiante uma vida mais correta, uma vida mais fiel. Eu sou salvo, mas não dava muita importância a servir o Senhor, mas agora vou. Talvez alguém gostaria de levantar a mão e baixar rapidamente, só para dizer: pastor, ore por mim. Alguém? Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Obrigado. Mais alguém? Ah, Deus está falando ao seu coração. Sabe uma coisa, irmãos? Está falando ao meu coração e o seu. Durante essa semana, fique contemplando a vida do Senhor Jesus Cristo. Olha para Jesus. Medita no que tem ouvido. Se esqueceu, vá para o internet e assista novamente. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de ser teus servos, ovelhas tuas, que nós temos vida e podemos ser vidas, sacrifícios vivos para Ele. Pai, nos ajudar cada dia a olhar novamente a Ti. No nome de Cristo Jesus. Pedimos isso. Pai, esteja com cada pessoa que levantou uma das suas mãos, tendo feito uma decisão. E Pai, talvez tenha mais alguém que não levantou a mão, mas no coração fez a decisão. Abençoa cada um desses também, para que podamos viver vidas fiéis a Ti. No nome de Cristo Jesus, nós te olhamos com gratidão, olhando para Jesus. Amém. Amém. Boa mensagem. Irmãos, para encerrarmos, vamos entoar o hino 294. Hino de número 294. 294. Cristo valerá. 294.
irmãos, estamos despedidos. Deus abençoe.